Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Rei Charles está em uma situação bem complicada. E até a palavra abdicação começa a rodar, pelo menos em alguns cantos. É o que diz alguns jornais e até mesmo dentro do meio político, porque o caso Andrew continua rendendo muita dor de cabeça. É algo que parece que lá atrás começa a aparecer agora, e o Rei Charles recebeu um sinal em 2019. Será que o Rei Charles, ainda temos aquela pergunta que eu trouxe em um vídeo, né? Sabia de tudo? Como isso pode prejudicar o Rei Charles, a saúde dele e por que as pessoas têm uma visão de uma abdicação e até mesmo uma pressão para que tudo seja resolvido pacificamente, ou pelo menos a monarquia atravessa um dos seus piores momentos. Vamos lá? Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, deixe o seu like, comente, ative as notificações, isso é muito importante. Hype esse vídeo, tá bom? Além disso, faça parte do meu clube, venha, faça isso, corte do Edu, figurinhas, vídeos. Tem um valor? Tem, mas te garanto que você vai estar indo muito para ajudar o canal a crescer. Vamos lá então? Assista até o final, hein? Eu trouxe aqui que especialistas, logo que o Andrew foi preso, muita gente reverberou e falou sobre um dos assuntos que era a situação, pelo menos, da proporção do escândalo após, olhando alguns casos, como a saída de Meghan e Harry, que foi também bem conturbada, abriu cicatrizes, deixou a realeza também em um posicionamento muito ali difícil para a rainha e que sobrou para o Rei Charles, ainda é um assunto que reverbera. A morte de Diana, que eu acho também que é o ápice. A rainha teve que se reinventar, um ciclo totalmente diferente, tudo, até o jeito da família real se portar dentro do público, com o público, mudou pós Diana. E agora o caso Andrew. Novamente bato na tecla. Esse caso do Andrew, ele vem, olha, desde 2014, público, tá? Que se torna mais falado por conta da foto escandalosa do príncipe, quer dizer, ex-príncipe, mas na época príncipe Andrew, junto com a Ghislaine Maxwell e a Virginia Giuffre, ela no apartamento da senhora Maxwell, o Epstein tirando, e aí todos os jornais publicaram, e claro, a foto dele no Central Park passeando ali com Andrew em 2010, as coisas já vinham, ó, meio que alerta, alerta. E aí as pessoas começaram a questionar, lembra que eu falei, olha, até qual ponto o rei não sabia das coisas que o irmão fazia, ou que a rainha não sabia. Aqui eu coloco um ponto, tá? As pessoas sabem, nem eu sei tudo que meu irmão faz, ou que meu outro irmão faz, ou que o meu amigo faz, tá? Lógico que existe aquela ideia de que, olha, a pessoa faz essas coisas, mas vamos dizer, os pormenores é bem difícil, ou pelo menos a gente finge que não vê, tá? Mas mesmo assim, existe uma diferença de saber tudo, das documentações, das negociações, das coisas realmente. A gente sabe que Andrew sempre foi problemático, tá? Se a gente pegar o recorte, eu posso fazer um vídeo, juro, do príncipe Andrew, eu posso fazer como surgiu Andrew e essa dupla dinâmica. Dupla não, tá? Trio. E olha, não é só com Epstein que esse cara tem envolvimento. Bilionários se envolveram financeiramente, com troca de informações, porque a gente vai chegar nessa informação que coloca o Rei Charles em xeque. O checkmate aí, pelo menos. Então, essas informações sempre estiveram circulando dentro da mídia. Foto com mulheres com topless, vários namoros ativos.
O brinquedos dele de urso, isso não é de agora, é antigo. Que as pessoas estão problematizando, repito, não existe problema nenhum você colecionar algo, mas assim, no momento. Então, todos os comportamentos, ou todos os sinais, todas as bandeiras vermelhas estavam no caso Andrew, tá? A ideia de perpetuar-se, estar dentro da monarquia, sem ninguém colocar a mão no príncipe, Andrew, no caso, o ex-príncipe agora, era notório. Então, eu posso fazer porque eu sou filho da Rainha Elizabeth II. Aliás, ele falou isso quando ele foi preso. Vocês estão me prendendo, eu sou filho da Rainha Elizabeth II. Ele invocou a afinada Rainha Elizabeth II, que deve estar se revirando lá no túmulo dela, né? Enfim, ou ficou a ideia, já fui, vocês que se resolvam, né? Então, tudo isso recai no rei Charles. Então, toda a aparição dele, as pessoas questionam. Você sabia até quando você iria cobertar? Isso está também para o príncipe William, a própria rainha Camila e Catherine. Então, tá todo mundo aí sendo questionado. Mas o rei Charles é irmão, vem da época dele, né? Mesmo com uma diferença de idade, está recaindo. E como os especialistas estavam encarando, que é uma crise sem precedentes, como eu citei alguns exemplos, mas esse tem uma dimensão muito grande. Porque faltou transparência, porque o palácio sempre desmentiu todas as acusações de Andrew. Começou a cair quando a opinião pública, quando todos começaram realmente a falar, olha, se vocês não fizerem nada, a monarquia vai cair. E aí a rainha veio, tirou os títulos, mas o Andrew continua ali como fantasma, seguindo o seu rumo, tá bom? Já em 2019, a gente fala bastante aqui que o rei Charles colocou ali, ou limitou a rainha, dizendo, você tira ou as coisas vão se complicar. E aí a gente tem que lembrar, a Rainha Elizabeth II estava reinando, era o reinado da Rainha Elizabeth II, tá? 2019 já era uma senhora de idade, né, gente? Já nos últimos dias de vida, praticamente, né? 2022 é a morte da rainha. Também tem a ideia que o William já também pressionava. Então existia uma pressão para a exclusão total. Mas a rainha, tá? Para muitos estudiosos, especialistas, não iria fazer isso com o filho, tá? De excluir de vez. Já foi difícil tirar os títulos, segundo algumas fontes. Que dirá tirar, pelo menos, aquilo que a gente está dizendo, né? De realmente afastar, deixar de lado. Mas o rei Charles fez, né, durante esse reinado, acho que o momento mais importante até agora foi a exclusão dos títulos de príncipe e expulsou ele da mansão, coisa que ele não queria, tá? Então a gente tem que ter esta noção. Mas em 2019, o rei recebeu então o príncipe de Gales uma notícia. Olha, o seu irmão segundo, o dele meio, seu irmão tem negócios ou está negociando ou está faturando em cima da monarquia, do seu título, o título de Duque de York, tá? Existe um e-mail trocando essa informação com o rei Charles. Esse e-mail, ele não vem do caso Epstein, mas vem de uma outra pessoa que foi revelado aí pelo jornal e está repercutindo. Que dá o sinal que o rei Charles tinha pelo menos a ciência de que o irmão estava em coisas ilícitas. Em especial por conta da prisão dele, que foi vendendo informações, de estar negociando. A gente tem a informação dele com o espião da China há 1 ano e meio atrás. Então Andrew realmente estava ali dentro do palácio. Vendia visitas guiadas com a Sarah, a ex-esposa, a esposa, a gente não sabe, né? Então tinha todo um esquema do Andrew e que, porventura, o rei Charles foi comunicado. Mas na época ele era príncipe de Gales e quem reinava? A rainha. Aí depois ele perdeu os títulos. Mas, com essa consequência, o rei Charles fica numa situação de bico. Por quê? As provas evidenciam que Andrew, sendo filho da rainha, ele morou dentro do palácio de Buckingham. Ele não tinha um salário alto, ele tinha lá a quantia e uma mesada da mãe.
tá? Porque realmente a rainha tem dinheiro, ou pelo menos as posses ali, né, reais, e o príncipe de Gales. Pronto, o resto que se vire, é assim que acontece. Aliás, o ducado que ele tinha, o Andrew, o ducado de York, era apenas para realmente, foi criado para que o filho mais novo, o homem da rainha, tivesse um posicionamento ali da vida. Porque geralmente depois do filho primogênito, se vira, vai estudar. Então tinha que mudar um pouco nessa ideia. Porque a monarquia, historicamente, a gente estudando, o segundo, o terceiro filho é complicado para a monarquia. Eles não sabem o que fazer. Por isso explica muito a Rainha Elizabeth aí ter dado mais volume de atenção para o Andrew e o Edward, tá? Então a gente tem essas informações, tá? Mas o que eu quero dizer? Além disso, fica bem claro, o Andrew viajava em jatos, lanchas, acompanhada com mulheres, lugares de que só poderosos bilionários estariam, e se aproveitando tudo, teoricamente, supostamente, do título. E claro que a família real sabia. A família real, digo, a rainha, o rei Charles. Não acredito que o príncipe William, Catherine, essas pessoas teriam essa ligação diretamente com o Andrew. A gente tem a ideia de família como se a gente estivesse fazendo um churrasco com a família. Nem no churrasco da minha família eu chamo todos os meus familiares. É muito difícil, né? Tem gente que eu falo, opa, família, gente, é o seguinte, você nasceu aí, quando você vê, tá todo mundo ali dentro. Você tem o tio do pavê. E eu tenho certeza que nem é tio do pavê. Pro William Harry, esse tio é medonho. É claro que o William e Harry escutavam as histórias, né, as brincadeiras, as coisas idiotas. E não acredito que tenha tido ali um elo grandioso. Até porque a Sarah não foi nem convidada para o casamento do príncipe William. Isso é uma simbologia máxima, porque já tinham vários outros escândalos com a ex-duquesa, não em relação ao Epstein, mas outros. Então ela sempre teve em confusão, o Andrew também. Mas esse meio específico do alerta, ou atenção e vem reverberando dentro da imprensa. Por quê? Isso abala a confiança das pessoas. Como a monarquia não está no momento ideal ou legal, as pessoas começam a questionar até quando o rei sabia de algumas coisas, já que ele foi preso por conta de negociação, de lesa pátria, de traidor, já tinha sinais. Agora, o que nós não sabemos é por que, como o rei Charles chegou, publicou, dizendo que a lei deve seguir seu curso, a gente tem a dimensão que o rei Charles está botando a cara para a tapa. Quando a pessoa fala isso, olha, né, precisamente, faça o que vocês têm que fazer. Praticamente agora, mesmo alguém falando, e muitas pessoas, eu vejo entrevistas de alguns britânicos falando, foi tarde, mas foi bom, está certo. Ser preso, porque a gente tem a ideia de tirou o título, ele ficou livre para ser preso. O rei nunca vai ser preso, ele é um monarca. E isso vem abalando a estrutura da monarquia. A desconfiança, e por isso que eu falei no vídeo, lembra dos pesquisadores, especialistas? A transparência vai ser importante para o resgate da monarquia, que está passando por um momento bem turbulento. Não só a monarquia, como também o parlamento, o primeiro-ministro, né? O ex-embaixador foi preso, então tudo é um caldeirão. A palavrinha abdicação é uma palavrinha que não é muito bem-vinda dentro do Reino Unido, tá? Por quê? A gente lembra da crise de abdicação, do breve, rápido, do Edward VIII, depois veio o pai da Rainha Elizabeth II, o rei George VI, e de lá para cá, jamais essa palavra é pronunciada. A própria Rainha Elizabeth II morreu no exercício do cargo. Só que as coisas começam a escalonar por conta do e-mail, por conta dessa dúvida, por conta dos porquês. Essa pressão começa e o palácio trabalha contra. A ideia é, vamos colocar logo William, Kate, para poder sanar logo, virar a página, a gente esquecer, entre aspas, já deixa, e aproveita, porque o rei Charles está com uma saúde, muitas informações, eles dão esse parecer, a saúde para cuidar, ou até mesmo dar uma oxigenada e terminar essa história, pelo menos levar para debaixo do tapete, porque a geração
Andrew Charles estaria pelo menos sendo virada quando William e Kate assumirem as rédeas da monarquia britânica. Então, a palavra a abdicação, o e-mail que ele recebeu, a pressão popular, a queda popular também de apoio e entre os jovens cresce bastante, porque em 83, uma pesquisa pró-monarquia tinha 85%. Hoje, dias atrás, pesquisaram, tinha 51%, 52%. William e Kate assumem a ponta como os maiores protagonistas de popularidade na monarquia. O rei chega em sexto, até melhorou o posicionamento. Mas cresce, então, toda a pressão dentro da monarquia, a instituição, para uma sobrevivência. E o rei Charles, pressão total. Além de cuidar da saúde, de se preocupar com a saúde, o caso do irmão não tem deixado, pelo menos, o rei Charles III descansar. Há quem diga também que o rei Charles vem trabalhando maciçamente para resolver, equacionar o problema do irmão, já tirou da mansão os títulos para o próximo rei, William, não ter problemas, mas ainda esse caso Andrew vai reverberar bastante e ainda o William tem o que se preocupar, tá bom? A gente vai observar e vamos aguardar os capítulos dos próximos que estão vindo. E você acredita que vem uma abdicação do rei Charles? Não sei. Comente aqui. #abdicação. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam. @Edu_Coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!